gente, a vida não é um morango, né? Estamos aqui gravando novamente esse belo vídeo para que vocês possam aprender essa matéria fenomenal. Vamos lá, para vocês entenderem bem a eletroquímica, vocês precisam relembrar o conceito de oxirredução. Na oxirredução, acontecem transferências de elétrons, ou seja, ocorre uma variação de número de oxidação. Vamos olhar aqui para o nosso zinco queridinho. Zinco, NOx 0, zinco metálico, lindíssimo. Lá na parte dos produtos, o NOx dele é mais 2. Se o meu NOx aumentou, ele oxidou. Oxidar, dar elétrons. Então, se ele oxidou, ele deu elétrons para alguém. Esse alguém é quem está realizando uma troca com ele, a oxirredução com ele. Então, nesse caso, vai ser o cobre. Mas vamos entender um pouco melhor. Olha só para o cobre, NOx mais 2. E na parte dos produtos, qual é o NOx do cobre? 0. Se o NOx reduziu, ele diminuiu. Não, desculpa, gente. Se o NOx diminuiu, ele reduziu. Ah, é isso mesmo que vocês pensaram. Então, a oxidação e a redução acontecem simultaneamente, não existindo uma sem a outra, pois na transferência de elétrons, um elemento perde e o outro ganha. Então, nesse caso, quem está perdendo é o zinco, que ele oxida, e quem ganha é o cobre. Tá, continuemos. Aqui nós temos um segundo exemplo, onde eu quero deixar bem explícito a ideia de oxidação e redução de um elemento. Por exemplo, vamos olhar aqui para o nosso ferro. Ele tinha NOx 0 e ficou com NOx mais 3. Beleza, o NOx aumentou, ele vocês estão cansados de saber. Porém, a gente sabe que apenas um elemento vai sofrer essa oxidação e essa redução. Então, aqui o ferro, quando ele está em molécula ligado ao oxigênio, ainda assim, só o ferro vai oxidar. Só o ferro vai dar elétrons. Os agentes oxidantes e redutores constituem os reagentes das reações. Então, no caso, o ferro, ele sofreu a oxidação. Se ele sofreu a oxidação, ele reduziu alguém. Então, por isso que ele é um agente redutor. Então, quais dos ferros serão os agentes redutores? O que está nos reagentes. Agora, aqui olhando para o oxigênio, a gente observa que ele reduziu. E se ele reduziu, ele é um agente oxidante. Ele foi reduzido pelo ferro. Então, ele é um agente oxidante. Ele é quem oxidou, fez o ferro oxidar, na verdade. Então, conceitos contrários. Quem oxida é o agente redutor. Quem reduz é o agente oxidante. Agora vamos entender melhor o que são as pilhas. Já está super empregado no nosso cotidiano. As pilhas, né, a gente só usa, mas a gente não sabe muito bem o que está acontecendo ali. Vamos lá. As pilhas são reações que produzem corrente elétrica por meio de energia química. Então, aqui nas pilhas a gente vai produzir energia elétrica. Vamos observar aqui quem vai participar dessa produção de corrente elétrica. Aqui nós temos o zinco. Aqui, por essa reação de semi-redução, de oxidação, nós podemos observar que o zinco estava indo de NOx 0 e foi para o NOx 2+. Então, o zinco oxidou, ele deu elétrons. Então, quem fornece os elétrons são os elementos oxidantes. Por outro lado, olhando aqui para essa semi-reação do cobre, nós percebemos que o cobre recebeu elétrons. Quando os elétrons estão antes da seta, quer dizer que eles estão sendo recebidos. Entendeu? E quando os elétrons estão depois da seta, quer dizer que eles estão sendo liberados, eles estão sendo doados. Então, o zinco está oxidando e o cobre reduzindo. Beleza, como funciona esse circuito aqui? Olha, gente, esse eletrodo aqui, ele é de zinco. Zinco 0, sólido, é esse zinco aqui.
E esse eletrodo é de cobre. O que acontece? O zinco, por ser o agente oxidante, por ele dar elétrons, então ele vai ter a carga negativa. Nesse eletrodo vão estar presentes os elétrons que estão sendo transferidos para o cobre. O cobre não é agente, não sofreu redução, então ele não está recebendo elétrons, ele está recebendo os elétrons do zinco. Dentro dessas piscininhas aqui, dessas piscininhas, amor, nós temos uma solução com o íon correspondente ao eletrodo. Então, aqui nessa solução, eu tenho nitrato de zinco. E do outro lado, nós temos uma solução com nitrato de cobre. Aqui, nós temos ligando um circuito ao outro, uma ponte salina. E no meio, o voltímetro que vai marcar a voltagem dessa corrente elétrica. O que está acontecendo? Quando eu monto esse circuito, isso acontece de forma simultânea. O zinco, que está aqui presente nesse eletrodo, ele vai começar a liberar elétrons. Então, o elétron vai subir aqui por esse fiozinho e vai passar lá para o cobre. Nesse momento em que ele começa a liberar elétrons, por ele ser um agente oxidante, elétrons são o quê? São cargas negativas. Então, nesse caso, esse circuito serão os ânions, porque nós temos ânions. Beleza, aqui está cheio de carga negativa, subindo e indo lá para o cobre. Preste atenção, quando ocorre uma oxidação, o zinco começa a se desprender dessa placa, ela começa a ser corroída. E nessa corrosão são liberados para o sistema zinco 2+. O zinco, ele foi oxidado de zinco 0 para zinco 2+. Eu estou aqui, ó, perdendo elétrons. Então, aqui nessa solução, ela vai começar a brotar vários zincos 2+. E essa plaquinha que dizem começa a ser corroída. Eu começo a perder massa desse eletrodo. Ficam dessa forma aqui, ó, representado na figura ao lado. Aí, tá, isso é o que acontece no lado do zinco. Do outro lado, o cobre está recebendo esse elétron. Logo, por ele estar recebendo elétrons, o cobre 2+, que está com déficit de elétrons, está aqui em solução, ele começa a ser atraído pelos elétrons que estão sobre esse eletrodo. Então, ele começa a ser atraído. Então, um monte de cobre vai começar a grudar nessa placa de cobre metálico. O cobre que era 2+, ele se torna cobre 0 ao encontrar o eletrodo. E assim esses cobres ficam depositados sobre este eletrodo. Então vocês conseguem observar aqui, ó, o eletrodo todo incrustado de cobres que colaram nesse eletrodo em busca de elétrons. Então, sabe aquele peixe, gente, que fica com a cabeça colada no vidro? É o que acontece com o cobre. O cobre é aquele peixe, né? O limpa-vidro. Nesse caso, ele limpa eletrodo. Ele vai em busca do eletrodo que está recebendo elétrons. Então, por isso que ele fica coladinho aqui no eletrodo de cobre. E também, pelo cobre estar recebendo elétrons, por estar sofrendo a redução, o que acontece? Ele tem um polo positivo, onde ocorre o cátodo. Cátodo, cátions. Quem são os cátions? Os elementos que têm cargas positivas. Então, onde ocorre a redução, nós temos o cátodo. Olha, redução, consoante com consoante. Ocorre no cátodo. E o ânodo, ele vai acontecer com a oxidação. Então, vogal com vogal. Aqui vocês conseguem lembrar mais fácil. Então, ânodo,
vai estar do lado onde ocorre a oxidação. E o cátodo vai estar do lado onde ocorre a redução. Tá, e a ponte salina, amada? Vocês lembram que eu comentei que esse polo, esse eletrodo vai começar a se corroer e um monte de zinco 2+, vai para a solução? Só que tudo nessa vida tem limite, né não? Eu estou enchendo essa solução aqui de zinco 2+, que está desprendendo do meu eletrodo. A solução está cheia de zinco 2+. E eu não consigo continuar com o sistema quando está desbalanceado. Vão ter mais cargas positivas que negativas. Esses ânions aqui presentes em solução, eles não vão dar conta de balancear isso. Então, eu coloco uma ponte salina. Essa ponte salina, contendo uma solução aquosa de elementos com cargas positivas e negativas, por solução aquosa porque eles vão se dissociar, tá bom? Então, aqui que está cheio de zinco 2+, eu vou adicionar um íon negativo. E do outro lado, vocês lembram que o cobre 2+, ele vai colar na placa, né? Vai ser o lipa-vidro aqui. Vai começar a colar na placa. A concentração de cobre 2+, vai diminuir. Então, a minha concentração de cobre 2+, vai ficar baixa, porque elas estão todo mundo migrando para o eletrodo, então tendo a concentração baixa. O que vai acontecer? Para equilibrar essa concentração baixa de cobre 2+, eu vou adicionar um cátion na minha solução para manter o balanceamento de cargas. Então, é por isso que serve a ponte salina, para manter ali o equilíbrio, para que esse sistema não acabe. Tá sacando o que está acontecendo? Espero que sim. Vamos embora. Agora, para vocês entenderem melhor, eu resolvi escrever aqui a função de cada um deles. Talvez fique mais tranquilo para vocês entenderem. O cátodo, cadê o cátodo? Tá aqui, ó, onde ocorre a redução. Eletrodo em que ocorre redução. No caso de uma pilha, é o polo positivo. O ânodo, eletrodo que ocorre a oxidação. No caso de uma pilha, o polo é negativo. Lembra que eu comentei com vocês? Que ele está cheio de elétrons, ele vai ser negativo. Semicélula, conjunto formado por uma barra metálica e uma solução contendo um cátion desse metal. Aqui, ó. Semicélula aqui, ó. Lindíssima semicélula. Ele vai ter aqui, ó, uma solução contendo cátion desse metal. Então, a solução aqui em azul. Potencial padrão. Medida experimental que indica a tendência de uma espécie química tem para se oxidar, potencial de oxidação, ou de se reduzir, potencial de redução. Tá, quem é esse potencial de redução, meu amor? Vamos saber calcular. Se o valor da DDP, diferença de, pulei o D, tá? Potencial DDP, for positivo, a reação será espontânea. Caso contrário, a reação não ocorrerá espontaneamente. Garela, lembrem-se que para ocorrer uma pilha, para que o sistema de pilha funcione, essa reação tem que ser espontânea. Na pilha, bastou ligar um fio no outro, meu amor, que ali já está ocorrendo a reação. Então, ali a reação ela vai ser espontânea numa pilha. Então, nesse caso, vamos deduzir que o valor nosso DDP de uma pilha vai ser sempre positivo, tá? Então, nossa diferença de potencial, essa variação aqui de potencial, vai ser igual ao potencial de redução do cátodo menos o potencial de oxidação do ânodo, ou diferença de potencial vai ser igual ao potencial maior menos o potencial menor. Então, potencial maior geralmente está sendo aqui, ó, relacionado à redução, mas vocês vão entender isso melhor. Exemplo 1. Na pilha de Daniel ocorre uma reação de oxidação
espontânea, conforme apresentado esquematicamente na figura abaixo. Olhando aqui a figura, é o exemplo da pilha lá de Daniel. Considerando a informação apresentada, analise as afirmações a seguir. Primeira afirmação. Na reação de oxirredução espontânea, representada na pilha de Daniel, a espécie que se oxida, no caso o zinco, transfere elétrons para a espécie que sofre redução, os íons cobre. Aqui, ó. Então, eu estou dizendo que o zinco vai transferir elétrons para quem está sofrendo a redução, que é o íon cobre. O que vocês acham dessa afirmativa? Sim? Não? Vocês estão na dúvida? Calma. Lembrem-se, o zinco está sofrendo oxidação, então o polo dele é negativo. Se meu polo é negativo, ele está cheio de elétrons, então ele vai, sim, transferir elétrons para quem está reduzindo, para quem está recebendo esse elétron. Então, a 1 está correta. 2. O zinco 0 sofre redução, transferindo elétrons para os íons cobre 2+, que sofrem oxidação. Errado, gente. Nós acabamos de falar que o zinco ele vai sofrer a oxidação. Então, o 2 está errado. Vamos para a nossa afirmativa 3. Vou pegar minha canetinha aqui. Para que ocorra a reação de oxirredução espontânea, o potencial de redução do eletrodo de cobre deve ser maior do que o do eletrodo do zinco. Lembrem-se que a nossa DDP é calculada por potencial de redução menos potencial de oxidação. E para que ocorra de forma espontânea, o meu valor de DDP tem que ser maior que 0. DDP tem que ser maior que 0. Então, se ele está dizendo que o potencial de redução do cobre deve ser maior do que do eletrodo de zinco, vamos chutar um valor aqui qualquer. Se deve ser maior, vamos chutar aqui que a redução vai ser, sei lá, 10. E como o de oxidação é menor, vamos chutar 5. Então, a DDP, no caso, ó, vai ser igual a mais 5 volts. Maior que 0? Sim. Espontâneo? Sim. Muito que bem. Afirmativa 3, correta. Afirmativa 4. A placa de zinco 0 sofre corrosão, tendo sua massa diminuída. E sobre a placa de cobre ocorre depósito de cobre metálico. E sim, amados, isso acontece. No caso, o zinco, que é um oxidante, ele vai liberar os elétrons lá para o cobre, que vai receber esses elétrons. Então, nesse momento, ocorre a corrosão dessa placa de zinco. Então, isso daqui está correto. Então, ele vai ter sua massa diminuída e sobre a placa de cobre ocorre o depósito de cobre metálico. Sim, o cobre que estava em solução, ele vai ser atraído pelos elétrons que estão chegando aqui na placa de cobre. Então, nesse caso, o cobre 2+, ele vai reduzir, ele vai se depositar em cima do eletrodo em forma de cobre metálico, cobre 0. Então, o 4 está correto. Aqui na nossa quinta opção, ele diz que a concentração dos íons cobre 2+, aquoso, aumenta e a concentração de zinco 0 diminui em cada um dos seus respectivos compartimentos. Então, beleza, vamos olhar aqui no cobre. A concentração de cobre 2+, ele vai diminuir. Lembra que ele vai ser atraído pela placa, pelo eletrodo aqui de cobre, atrás dos elétrons que estão chegando?
Então, aqui sobre esse eletrodo vão se depositar vários cobres. Então, nesse caso, a concentração dele em solução vai diminuir e não vai aumentar. Então, nesse caso, a 5 está errada. Vou botar aqui, deixei aqui vermelhinho para indicar que está errada. Então, gente, aqui nesse exemplo 2, a gente consegue pegar um exemplo que é muito clássico nos concursos da vida. Caem bastante vezes. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada a água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrões de redução da água e de outras espécies em meio básico, expressos no quadro. Aqui, né? Vou botar aqui o nosso quadro, que não é nem um quadro, né? Mas ok. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Então, se ele quer aumentar a eficiência, eu já tenho o hidróxido de sódio, ele tem uma outra coisa, né, que é pulverizada. Para liberar mais gás, hidrogênio, e energia na forma de calor, quando ele está misturado com a água e o hidróxido de sódio. Aqui a gente tem o potencial de redução da água, menos 0,83, e dos outros elementos que são os candidatos aí a aumentar a eficiência desse desentupimento. Vamos lá. O potencial de redução da água é menos 0,83. Beleza. Quanto maior o meu potencial de redução, mais eu gosto de reduzir. Para que ocorra uma reação aí espontânea, para que eu consiga liberar mais gás e tal, aumentar essa eficiência, se eu já tenho uma espécie reduzindo, eu preciso de uma oxidando. Lembra que quando ocorre uma pilha, ela precisa ter uma reação redox. Então, nesse caso, a gente consegue ter o norte. A gente vai procurar quem é que está fazendo essa oxidação. Como é que eu procuro quem faz oxidação através desses valores de potencial? Beleza. Quanto maior esse potencial, ou seja, aqui ó, o maior de todos é o 0,22, mais eu gosto de reduzir. Quanto mais positivo eu sou, quanto mais próximo do 1, quanto mais próximo do 0, mais eu gosto de reduzir. E quanto mais longe eu tiver, menos eu gosto. Quanto mais negativo eu sou, menos eu gosto. Eu não estou curtindo essa vibe de redução. Então aqui, os demais valores são valores que são menores que 0,83. Então, eles são candidatos, podem ser candidatos à oxidação aqui. O que mais chama atenção? O alumínio, que tem um potencial muito baixo de redução, ou seja, ele não gosta nada de reduzir. Porém, para que essa reação aconteça de forma espontânea, lembra que quando ocorre uma pilha, minha DDP, meu diferencial de potência, não, meu DDP lá, eu preciso que ele seja positivo. Então, o meu ΔE tem que ser maior que 0. Meu potencial padrão tem que ser maior que 0. Então, eu posso pegar valores que vão fornecer esse ΔE maior que 0. Então, vamos lá. Potencial da água, lembra que é do redutor, menos 0,83, 0,83, menos o do oxidante. E esse valor tem que ser maior que 0. Então, quem eu posso escolher daqui que vai me fornecer valores maiores que 0? São esses dois. Alumínio, vamos fazer com alumínio. Menos 2,33. Realizando esse ΔE, essa diferença de potencial,
padrão vai ficar mais 1,5 volts. Ótimo, né? Foi aqui positivo. Quem é o outro que pode ser positivo? 0,88. Nesse último caso daqui, o minha DDP vai ser 0 mais 0,05 volts. Então, a gente fica entre esses dois. Se eu quero eficiência, se eu quero uma coisa power, explosiva, formadora de calor, que libera gás hidrogênio, eu posso ficar entre essas duas espécies. Porém, o potencial aqui, o DDP do ferro, ele é bem baixinho, 0,05 volts, não tem uma potência muito grande, apesar de ele também oxidar com relação à água. Então, nesse caso, eu posso escolher o alumínio. Então, gabarito aqui, ó, letra A. Exemplo 3. Considere as informações abaixo para responder a questão. A seguir são apresentados os potenciais padrões de redução para algumas semi-reações. Então, a gente tem aqui o ferro, o estanho, o hidrogênio e o cobre. Vamos lá. Para uma pilha com eletrodo de cobre e de estanho, pode-se afirmar que, primeira coisa, gente, vamos analisar aqui esses potenciais do estanho e do cobre. O potencial do cobre é positivo. Cara, então, se o potencial de redução dele é positivo, é porque ele é o redutor, ele adora. Enquanto o estanho, ele vai ficar sendo o oxidante. Porque ele tem o valor menor que do cobre. Beleza. Letra A. O estanho é reduzido. Não, ele é oxidado. B. O cobre perde elétrons. O cobre, ele reduz, então ele recebe, não perde. O cobre é o agente oxidante. Se ele reduz, ele é um agente oxidante. Muito bem. D. O potencial da pilha é negativo. Se é pilha, o potencial tem que ser positivo. Vamos ver esse potencial aqui. Delta E. Eita, Jesus, vai até apagar, gente. Sem condições. Era só um triangulinho. E pronto. Delta I dessa semi-reação aí entre cobre e estanho. Cobre vai ser primeiro, porque ele é o redutor, ele é o cátodo. Então, mais 34, 0,34. Sempre esqueço do 0,34. Menos 0,14. Então, galera, por aí a gente já sabe que o meu delta E vai ser positivo, né? Então, delta E vai ser igual a mais 0,48 volts. Então, no positivo. A solução de cobre 2+ fica mais concentrada. O cobre, como ele está recebendo elétrons, o que ele vai acontecer? Como ele está em solução, ele vai colar na barra metálica, porque ele vai querer chupar ali os elétrons que estão chegando. Então, ele vai ficar tipo aqueles peixes que limpam o aquário, vai ficar com as beiças lá coladas no meu eletrodo, porque eu quero receber elétron. Então, não, ela vai ficar menos concentrada. Então, gabarito letra C. Metal de sacrifício. Só um adendo, tá, gente? Isso aqui, metal de sacrifício, é rapidinho. Uma coisa que é legal para vocês utilizarem como contextualização. Porque a gente vê que esses metais, tipo, eu tenho uma lata de milho, lata de ervilha, eles são revestidos por metais de sacrifício, ou não, né? Alguma coisa que vai lá proteger aquela lata de metálica da corrosão. Vamos lá. Será um metal que, quando exposto ao ar e à umidade, pode sofrer um processo de corrosão.
que desgasta o material formado por esse metal. Então, desgaste, lembrem-se, quando eu estou desgastando alguma coisa, quando estou perdendo massa, eu estou oxidando, tá? Só um adendo. Dessa forma, utiliza-se um metal de sacrifício que irá minimizar esse processo, fornecendo uma proteção contra a oxidação. A condição para que isso ocorra é que o potencial de oxidação do metal de sacrifício seja maior do que o potencial do metal a ser protegido. Então, gente, é como se ele fosse dar a vida dele para o outro viver. É tipo isso. Então, o potencial de redução desse metal de sacrifício, ele tem que ser maior, porque ele tem que oxidar mais do que o elemento que ele quer proteger. Então, aqui ó, nós temos alguns exemplos do cobre, do ferro, magnésio, potássio e cádmio. Aí, beleza. Ah, eu tô vendo aqui, ó, que o ferro. Eu quero fazer uma latinha de ferro e eu quero proteger ela. Quero proteger esse ferro. Então, eu vou procurar um metal que vai ser capaz de oxidar mais que esse ferro. Então, observando aqui, quem vai oxidar mais que o ferro? O magnésio. Olha o potencial dele de redução. É bem baixinho, ele nem gosta de reduzir. Então, se meu potencial é baixo, quer dizer que eu tenho um potencial de oxidação maior. Quer dizer que eu gosto de oxidar. Então, nesse caso, o meu magnésio vai proteger meu ferro. Quem mais pode proteger? O potássio. Olha o potencial. Menor ainda. Eu gosto menos ainda. Potássio também pode proteger. Então, esses dois elementos aqui podem ser utilizados como metais de sacrifício. A corrosão metálica é a oxidação não desejada de um metal. Ela diminui a vida útil dos produtos de aço, tais como pontes e automóveis. E a substituição do metal corroído acarreta todos os anos grande gasto de dinheiro em todo o mundo. A corrosão é um processo eletroquímico e a série eletroquímica nos dá a indicação de por que a corrosão ocorre e como pode ser prevenida. Para a proteção de certas peças metálicas, pode-se colocar pedaços de outro metal usado, como metal de sacrifício. Assim, considerando alguns metais com seus respectivos potenciais padrões de redução. Então, a gente tem aqui magnésio, alumínio, zinco, chumbo, cobre e prata, seus respectivos potenciais padrões de redução. Qual o mais adequado para ser utilizado como metal de sacrifício se a peça a ser protegida for o alumínio? Tá, vamos lá catar o alumínio. A gente quer proteger o alumínio, né? Beleza. Quero proteger o alumínio. O potencial dele de redução menos 1,68. Então, nesse caso, quem gosta menos de oxidar que o alumínio já, coitado, já não gosta tanto. Então, tem que ser alguém que, odeie mais reduzir. Então, nesse caso, está sendo aqui, ó, o meu magnésio. Olha o potencial dele, menos 2,38 volts. Ou seja, ele é menor que do alumínio. Nesse caso, ele vai atuar como um oxidante. Ele vai proteger o alumínio de oxidar, porque ele vai oxidar primeiro. Ele vai pegar esses dois elétrons dele aqui e vai tentar ajudar o alumínio, fornecendo esses elétrons para o alumínio, evitando que ele oxide. Então, nesse caso, o magnésio, letra E. Quando mergulhamos uma lâmina de zinco em uma solução contendo íons cobre 2+, ocorre uma reação com transferência de elétrons, isto é, uma reação de óxido-redução. Os átomos de zinco presentes na lâmina perdem elétrons, se oxidam, passando para a solução na forma de íon zinco, Zn2+, enquanto que os íons cobre, Cu2+, presentes na solução recebem elétrons, se reduzem e se depositam sobre a lâmina na forma de cobre metálico, cobre 0. Nesse sistema, a transferência de elétrons não pode ser aproveitada para produzir corrente elétrica. Em uma pilha, que é um processo espontâneo,
através de uma reação de óxido-redução, conseguiremos obter energia elétrica. Podemos construir uma pilha zinco-cobre, mergulhando uma lâmina de zinco em uma solução aquosa de sulfato de zinco e uma lâmina de cobre em uma solução aquosa de sulfato de cobre, e unir as duas lâminas por um fio metálico contendo uma lâmpada. A lâmpada permanece apagada, pois o sistema está incompleto. Se as duas semicelas forem unidas por uma ponte salina, contendo uma solução aquosa de sulfato de sódio, o sistema se completa e a lâmpada acende. Nessa pilha, temos uma diferença de potencial, DDP, de 1,10 volts. O eletrodo de zinco é o polo negativo da pilha, enquanto que o eletrodo de cobre é o polo positivo. No eletrodo de zinco, temos átomos de zinco perdendo elétrons, se oxidando, passando para a solução na forma de íons zinco Zn2+. E com isso, a lâmina se corrói. Simultaneamente, no eletrodo de cobre, temos os íons cobre, Cu2+, da solução, recebendo elétrons, se reduzindo e se depositando sobre a lâmina. No eletrodo de zinco, ocorre a oxidação, e este é denominado ânodo, enquanto que no eletrodo de cobre ocorre a redução, sendo este denominado cátodo. Os elétrons fluem do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, enquanto que os íons Na+, e SO4 2-, presentes na ponte salina, migram para as duas soluções. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de eletroquímica, vocês tenham entendido. Ela é meio complicada mesmo, vocês precisam exercitar bastante, assistir bastante vídeo, ler a apostila de vocês, fazer bastante resumo, porque só assim a gente consegue abstrair bem uma matéria, e principalmente a eletroquímica, que ela tem tantos detalhes e é um pouco complicada às vezes na hora de interpretar e contextualizar a questão das pilhas e etc. E é isso. Beijos. Esse vídeo eu tenho o link do YouTube, caso vocês queiram, que é a fonte da onde eu tirei esse vídeo. Beijos e até a próxima aula de eletrólise.